A paz do Senhor, meus irmãos. Nós, nesse dia, queremos trazer a lição da nossa escola bíblica de número 5. Hoje nós iremos tratar acerca do tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Acreditamos que essa é uma lição muito importante para os dias atuais, a fim de que possamos entender, na verdade, a razão, o motivo pela qual nós somos salvos, em que se deu a nossa salvação, por meio de obras, por meio da graça. Então, como se dá o processo da salvação na vida do cristão, na vida do crente, tá certo? Eu quero fazer uma leitura de alguns textos aqui, meus irmãos. O nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Os irmãos que estão aí em casa, abra sua Bíblia no texto sagrado ou abra sua revista na lição de número 5, tá certo? Efésios capítulo de número 2, versículo 1 ao 10, aos irmãos que estão abrindo a sua Bíblia, tá certo? Diz assim o texto sagrado: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Assim está escrito a leitura bíblica em classe, tá certo, irmãos? E eu quero também fazer a leitura aqui dos objetivos específicos dessa lição. Em um tempo muito reduzido, eu quero falar sobre a reflexão da natureza pecaminosa do homem. Eu quero também explicar que fomos vivificados por meio da graça de Cristo, e também quero informar que a salvação, ela vem por meio da graça, mediante a fé e não das obras, tá certo? Eu quero falar sobre esses três princípios. O primeiro ponto diz respeito a refletir um pouco sobre a nossa natureza pecaminosa. Nós sabemos, queridos irmãos, que nós somos pecadores, e isso é um fato. Quando nós olhamos para o relato bíblico de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vamos ver o próprio Deus dizendo dessa forma: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus, ele cria o homem com alguns aspectos do próprio Deus. A gente percebe que o homem, quando formado por Deus, ele tem dentro de si, ele carrega consigo algumas características do próprio Deus. A nossa declaração de fé, ela chega a mostrar três características
de atributos de Deus. Ela diz respeito a atributos naturais, atributos morais e atributos de poder. Eu acredito, irmãos, que o homem, quando criado, ele trouxe consigo, ele carrega consigo alguns atributos morais do próprio Deus a ele. Então, por exemplo, se Deus é santo, logo a sua criatura, o homem criado por Deus, ele nasce com esse mesmo atributo, ele nasce com essa característica do próprio Deus. Deus cria o homem para ser santo e viver uma vida santa e agradável ao Senhor nosso Deus. Nós percebemos, no entanto, apesar disso, que embora Deus tenha criado o homem com algumas características, com alguns aspectos do divino, ainda assim o homem ele chega a pecar contra Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 3 de Gênesis. O homem desobedece a Deus, come do fruto proibido e peca contra o Senhor nosso Deus. A palavra pecado significa amartia. Se a gente for transliterar essa palavra, ela tem um significado de errar o alvo. Isso mostra que quando o homem peca contra Deus, na verdade, ele está errando o alvo pela qual ele foi criado. O propósito pela qual Deus cria o homem é para que o homem ele possa viver uma vida santa e agradável ao Senhor nosso Deus. E quando ele peca, ele está errando o alvo pela qual ele foi criado. Então o homem peca contra Deus e agora o pecado entra na humanidade e por meio do pecado, agora também a morte começa a reinar entre os homens. O homem que foi criado para ser eterno, agora ele já não é mais eterno, porque a morte já está predominando sobre a humanidade por conta do pecado cometido por Adão, tá certo? É importante dizer também, refletindo um pouco sobre a pecaminosidade do homem, que não somente Adão pecou, mas na verdade quando Adão peca, toda a humanidade peca consecutivamente com Adão. Então na verdade Adão, quando é criado, ele está representando toda a criação, todos os homens. E se Adão peca, logo todos os homens pecam consecutivamente com Adão. A gente vê isso, por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo vai dizer, porque todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. E aí talvez você se pergunte, mas por que eu sou pecador se eu não pequei contra Deus? Exatamente por isso. Nós carregamos conosco a imagem de Adão, o homem interno, né? Nós carregamos conosco a velha criatura. Então nós somos pecadores, irmãos. Nós nascemos pecadores. Existe até mesmo um ditado que diz que não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Então, a gente já nasce com essa natureza a partir de Adão, irmãos. Então, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. A gente vê isso, por exemplo, no Salmo 51, versículo 5. Davi, ele vai dizer que em pecado ele nasceu e que em iniquidade a sua mãe lhe gerou. Então nós vamos ver Davi dizendo que antes mesmo dele ser formado, ele já nasce em pecado, em iniquidade. Assim também acontece com todos nós. Já nascemos pecadores, já nascemos com essa natureza pecaminosa dentro de nós por conta do pecado de Adão. Também é importante dizer que em relação à pecaminosidade humana, é importante dizer que o pecado, ele não somente nos escraviza, ele não somente produz morte, mas também ele nos afasta de Deus. Nós vamos ver isso, por exemplo, no livro do profeta Isaías, e os irmãos que puderem nos acompanhar, por gentileza, Isaías, capítulo de número 59, vamos ler apenas o versículo de número 2, tá certo? Isaías 59, versículo de número 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías claramente está dizendo
que a iniquidade, que o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do Criador. Então nós estamos falando acerca da pecaminosidade humana. Em termos teológicos, nós estamos falando sobre a doutrina da depravação total. O homem pecou contra Deus, ele está destituído da glória de Deus, ele está afastado do Criador e ele está em morte contínua, tanto moral como espiritual. E agora também eu peço a você que abra sua Bíblia aí onde você estiver, em Salmos de número 14, tá certo? Salmos de número 14. Eu quero ler 3 versículos aqui rapidamente para mostrar a pecaminosidade humana. Diz assim o Salmo de número 14, versículo 1 ao 3. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então o Salmo 14, ele está refletindo exatamente acerca da depravação humana. O homem, ele é pecador, irmãos. Nós somos pecadores. Isso é um fato. Nós nascemos com a natureza pecaminosa de Adão, tá certo? Também quero ler um texto que está em Isaías, um texto muito conhecido entre nós, irmãos, tá certo? Isaías capítulo de número 53, o texto que reflete um pouco sobre o servo sofredor, que era a vinda do Messias, né? A vinda do Messias à terra. Diz assim, no versículo de número 5 e 6, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como desgarrados, como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então Isaías está refletindo exatamente essa questão. Ele faz até mesmo uma comparação, uma figura de linguagem. Ele está dizendo que nós andávamos como ovelhas que não tem pastor e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isso é, quando vivíamos distantes de Deus, destituídos do nosso Criador. Então isso também reflete o quanto somos pecadores, o quanto nós carregamos conosco essa natureza carnal, pecaminosa, amados irmãos. Nós vamos ver agora em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, o apóstolo Paulo, ele usando a expressão, dizendo que o pecado, ele produz a morte, ele gera a morte. Vamos lá, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo claramente está dizendo que o pecado, ele vai, como consequência, gerar a morte. Então, irmãos, todos aqueles que estão distantes de Deus, distantes de Cristo, vivem uma vida aprisionadas no pecado. Todos aqueles que não confessaram a Cristo ainda, vivem uma vida aprisionados no pecado. Então, o primeiro ponto é esse, é refletir sobre a natureza pecaminosa. Somos pecadores, nascemos e herdamos a natureza adâmica, a natureza pecaminosa de Adão. Somos presos, nós somos agora simplesmente limitados à vida, porque agora nós podemos morrer, irmãos, nós podemos morrer. Então somos pecadores. O segundo ponto é explicar que a graça de Deus, ela nos vivifica. Então, irmãos,
a gente deve olhar para o texto que Paulo está escrevendo em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo de número 7, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então Paulo está dizendo, ele está falando do tempo em que éramos aprisionados no pecado. Ele está dizendo que Cristo agora, ele nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que o que nos liberta do pecado é a graça de Deus. É somente a graça de Deus que pode nos libertar do pecado, que nos dá condição de vencer o pecado como igreja. Então, irmãos, se quando vivíamos distantes de Deus, éramos aprisionados no pecado, e se a graça de Deus é a causa pela qual nos liberta do pecado, não pense você que por ser igreja de Cristo, que por ser habitação do Espírito Santo de Deus, você vai vencer o pecado sem a graça de Deus. Nós não temos força suficiente para vencer o pecado. Então a força humana, ela não tem capacidade suficiente para vencer o pecado. Então não tente vencer o pecado com as suas próprias forças. Somente a graça de Deus que lhe habilita a vencer o pecado. A gente vê, por exemplo, irmãos, muitos relatos de muitas pessoas que dizem, né, quando nós estamos evangelizando elas, nós estamos falando do amor de Cristo, e nós perguntamos se elas querem confessar a Cristo. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, e dizem o seguinte: eu não estou pronto ainda, eu não estou preparado. Teve uma certa feita que eu cheguei a ouvir de um casal, eles disseram que eles queriam primeiramente abandonar certas práticas para somente depois confessar a Cristo. E eu ensinei eles, eu insisti em dizer: vocês não vão conseguir, não tentem vencer o pecado sozinho, porque nós não conseguimos vencer o pecado com força humana, senão por meio da graça de Deus. É somente a graça de Deus que nos liberta do pecado e nos condiciona a vencer o pecado, irmãos. Então Paulo está esclarecendo exatamente essa questão, dizendo que é a graça de Deus que nos vivifica e que nos dá força para vencer o pecado. Ainda eu quero ler aqui o texto de Tito, capítulo de número 2, tá certo? Vamos ler o versículo de número 11, que diz assim, irmãos: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Observa que é a graça de Deus que nos condiciona, que nos impulsiona, irmãos, a estar salvos em Cristo, a estar libertos do pecado, a conhecermos a Deus. É somente a graça de Deus que nos proporciona isso. Também quero ler aqui o texto de Romanos, capítulo de número 3, um texto já lido aqui por mim, mas eu quero fazer a leitura do versículo 23 e versículo 24, porque são textos que se complementam, tá certo? Eu queria ler do versículo 21 ao 24, mas os irmãos possam ler em casa, tá certo? Eu não quero aqui consumir muito do meu tempo aqui, tá certo, irmãos? Diz assim, versículo 23 e 24: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, observa só Paulo dizendo que nós, em outro tempo, estávamos destituídos de Deus por conta do pecado, mas agora nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Então a graça de Deus, ela nos leva a conhecer a Deus, ela nos leva até o encontro com Cristo, ela nos justifica, ela que transforma as nossas vidas, ela que nos possibilita vencer o pecado. E somente ela, irmãos. Então, primeiramente, nós estamos refletindo sobre a pecaminosidade humana,
tá certo? Somos pecadores, irmãos. Segundo lugar, eu estou explicando aqui que é a graça de Deus que nos liberta do pecado, que nos vivifica para viver uma nova vida em Cristo. Eu espero que você esteja acompanhando aí conosco. Por último, eu quero aqui também informar que a nossa salvação, ela não se dá por meio de obras, mas por meio da graça de Deus. Olha só o versículo de número 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, Paulo, claramente ele está dizendo aqui que a salvação, ela não se dá por meio de obras, mas por meio da graça de Deus. O que é graça, afinal de contas? A graça, ela é o favor imerecido de Deus. Então Deus, por meio da sua graça, Ele nos salva. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras. Eu faço boas obras porque sou salvo. Eu não devo manifestar boas obras visando, irmãos, ser salvo, buscando salvação por meio de boas obras. Não. Eu devo manifestar boas obras porque, na verdade, eu já fui salvo por Cristo. Eu me lembro que John Wesley, no início do seu ministério, ele foi ensinado e aprendeu dessa forma, irmãos. Ele entendia que ele deveria manifestar boas obras para ser salvo, né? Ele tinha esse entendimento. Ele precisava manifestar boas obras para ser salvo. Até que no ápice do seu ministério, ele foi a um determinado culto e ele ouviu determinado ministro lendo um sermão de Lutero, e Lutero dizia neste sermão que as obras, elas manifestam quem é salvo. Eu não devo fazer boas obras para ser salvo, mas eu faço boas obras porque já fui salvo por Cristo. Então ele muda totalmente seu ministério a partir desse entendimento. Até mesmo o próprio Lutero, ele tinha esse entendimento no início do seu ministério, quando ainda ele era monge, né, da Igreja Católica Romana. Ele entendia a salvação como sendo pela própria obra em si. A Igreja Romana, ela pregava exatamente isso, né? A salvação, ela se dá por meio de indulgências. Então as pessoas deveriam comprar indulgências, deveriam pagar pela sua salvação. E quando Lutero ele reflete um pouco acerca dos textos de Romano, né, ele começa a entender que a salvação ela é por meio da fé. Então o justo ele vive pela fé. Ele entende que a salvação não é por meio de obras, é por meio da graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E a gente deve entender exatamente dessa mesma forma, meus amados irmãos, que, volto a repetir, nós manifestamos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos é que manifestamos boas obras. Nós não temos o mesmo entendimento que os espíritas, que fazem boas obras, que fazem caridade, a fim de buscarem serem salvos. Não. A gente manifesta boas obras porque já fomos salvos, porque Cristo já nos libertou da escravidão do pecado, mediante o seu favor imerecido, e por isso entendemos que a salvação, ela não vem por meio de obras, mas por meio da fé, mediante a manifestação da graça de Deus, amados irmãos. Eu espero que você tenha compreendido essa lição, tá certo? Que Deus possa abençoar a sua vida e fica conosco aqui no nosso canal, estudando conosco, tá certo? Ademontese Genibaú 1. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.